Fala galera, nós estamos começando um novo quadro no canal da Juventude de perguntas e respostas. E aí se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você vai poder escrever pra gente, para eu estar respondendo aqui pra você. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações, para que você fique por dentro de tudo que a gente tem produzido aqui para edificar a sua vida. Então vai ser assim, tem algumas perguntas que já foram feitas, e eu vou responder as que a gente já tem algumas. Talvez se você enviou perguntas pra gente e a gente não responder nesse vídeo, fique tranquilo que em breve a sua resposta vai chegar. Oh Deus, aleluia. Vamos lá! Tem alguma dica para aqueles que querem amadurecer tanto emocionalmente quanto no espiritual? Amadurecer tem a ver com aprender a resolver problemas. Quanto mais a gente aprende a resolver as coisas, é sinal de maturidade, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. A dica é não fugir dos problemas, é enfrentá-los, é superá-los, é às vezes até aprender como. Tem coisas que a gente não sabe como fazer, busque orientação. Isso é o que vai de fato trazer maturidade para a sua vida. Qual foi sua maior dificuldade no campo missionário? Eu e minha família estivemos 3 anos na Espanha como missionários, trabalhando na implantação de uma igreja ali. E tivemos algumas dificuldades sim. A saudade dos familiares, a saudade dos amigos, com certeza foi algo que representou dificuldade. O idioma também, aprender um novo idioma, uma nova cultura, fazer novos amigos, buscar relacionamentos, foram dificuldades. Mas se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos aonde Deus nos quer, não há dificuldade que possa nos parar. Nós, em todo o tempo que estivemos ali, nós fomos muito felizes, experimentamos a graça de Deus e, de fato, é um conselho. Se você tem um chamado missionário, não se assuste ou não fuja dele. Estar no centro da vontade de Deus sempre é a melhor coisa. Pastor, dá umas dicas pra gente pegar mais firme na leitura da Bíblia. A gente só separa tempo para aquilo que a gente acha importante. Então a primeira dica é entender a importância e o valor que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o conhecimento da verdade é o que traz liberdade ou libertação para nós. Então se você quer viver em liberdade de fato, você precisa conhecer a verdade, a palavra de Deus. Separe um tempo por dia. Às vezes você não tem hábito de leitura, tem dificuldade com a leitura. Separe, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. E aí vai aumentando 20 minutos, 30 minutos por dia para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Se você quiser ler a Bíblia toda em um ano, você tem que ler 3,5 capítulos por dia. Simples, fácil. Em um ano, você vai ter terminado de ler toda a palavra de Deus. Como ter certeza que está capacitado para cuidar de outros? A primeira coisa é temer a Deus. Deus nos chamou para edificar pessoas, para abençoar pessoas. Desde Adão, o propósito de Deus era multiplicar e encher a terra. Em Abraão, Deus o chama e fala que ele seria abençoador. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Jesus vem e toma uma postura de servo, servir pessoas, abençoar pessoas, edificar pessoas e nos manda fazer o mesmo. Como saber se estamos preparados? Primeira coisa é temer ao Senhor. Outra coisa é a questão da maturidade. Eu tenho que ter um pouquinho de maturidade para poder cuidar de alguém. É claro que dependendo do meu nível de maturidade, eu posso cuidar de alguém sob a supervisão de outro. Agora, se você teme ao Senhor e ama pessoas, você já pode começar. O que dizer para uma pessoa que quer sair da igreja por se frustrar com pessoas, membros, líderes? A primeira coisa é ver o motivo pelo qual, de fato, essa pessoa se entristeceu. Às vezes, se ela foi confrontada numa situação de erro, aí ela precisa realmente entender, aceitar o direcionamento. Deus coloca pessoas para nos conduzir, nos orientar naquilo que Ele tem para nós. Agora, se de fato foi uma falha de alguém, de verdade, uma situação de pecado com relação a um líder, o conselho é: foque em Jesus. Jesus é aquele que não errou em nada e não erra. Deus nunca falha conosco. Nós precisamos sempre ter pessoas que sejam referenciais para nós, pessoas em quem a gente possa se espelhar. O maior modelo é Jesus, mas existem aqueles que imitam a Jesus para nos mostrar como fazer. Pastor, quando você ficou sabendo do seu chamado e quanto tempo demorou para você exercê-lo? Eu entendi que eu tinha um chamado de Deus aos 12 anos de idade. Foi em 98.
Faz as contas aí para você saber quantos anos eu tenho. Mas em 98 eu aceitei a Jesus e entendi que tinha um chamado de Deus. Quando eu comecei a exercê-lo? Imediatamente. A partir do momento que eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, um plano na minha vida, eu comecei a me posicionar para aprender a respeito de Deus, para me aproximar de Deus, para conhecer a palavra, e já comecei a fazer o que eu podia fazer. Eu me envolvi com tudo que eu pude me envolver na igreja. Eu não entendia, claro, qual era o chamado, mas eu tinha entendido que eu tinha um chamado. E aí, à medida que eu fui fazendo coisas, parece que foi clareando, eu fui entendendo, eu me envolvi mais com a questão do louvor, entendi que tinha um chamado de Deus para isso, e num determinado momento Deus me falou claro que tinha um chamado para mim na palavra. Aí foi onde eu comecei de uma maneira mais profunda a estudar a Bíblia, a querer conhecer a Bíblia, para eu estar preparado quando chegasse a oportunidade de executar aquilo que Deus tinha para mim. Namorar sem o propósito de casar é pecado? Com certeza. No contexto bíblico não existe a palavra e talvez nem o conceito de namoro por causa da cultura que eles tinham na época. Mas nós entendemos hoje que o namoro é o período no qual você vai conhecer a pessoa com quem você pretende se casar. É claro que você não é obrigado a casar com quem você está namorando. Se é o período que você está conhecendo a pessoa, pode ser que chegue um momento que você entenda que não é aquela pessoa. Mas namorar só para beijar na boca, só para satisfazer vontades da carne, com certeza é pecado. Antes de namorar alguém, você precisa se fazer 4 perguntas. A primeira é: você casaria com o Deus dessa pessoa? Quem é o Deus que ela serve? Você está disposto a servi-lo junto? Você se casaria com os princípios dessa pessoa? Quais são os princípios? Quais são os ideais? Quais são os objetivos que essa pessoa tem de vida? Você está disposto a dividi-los com ele ou com ela? Terceira pergunta: você se casaria com a família dessa pessoa? Porque faz parte do pacote, né? Se você não está disposto a conviver e a amar a família, não tem como. E a última pergunta é se de fato você se casaria com essa pessoa. Se alguma dessas perguntas a resposta é negativa, eu penso que talvez esse namoro não é de Deus e configura pecado. Um conselho que mudou sua vida? Essa eu vou ler uma anotação que eu tenho aqui de alguns conselhos que o bispo José Elias me deu no decorrer da caminhada.